Todos nós temos desafios, todos nós enfrentamos perdas, umas maiores do que outras, por vezes são difíceis de superar, e apesar de nós não podermos nem devermos comparar as nossas perdas, porque todas elas são únicas e distintas, e todos nós também somos diferentes e lidamos com cada situação de forma singular, há sempre aspectos que são comuns em todos os desafios e no impacto que isso acaba por ter sobre nós, sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas e até nas nossas relações. A Isabel Mateus, Bela para as pessoas mais próximas, é a minha convidada de hoje e vai falar-nos da sua história de perda e superação nesta conversa do coração. A Isabel tem 51 anos, é natural de Lisboa e vive nas Caldas da Rainha desde os 16 anos. Tem um companheiro e não tem filhos, mas tem 3 sobrinhos, filhos da sua irmã mais velha, que ama muito de todo o seu coração. Ela é massagista e empreendedora e neste momento o seu foco é viver em paz e aproveitar todo o seu tempo disponível com o marido e a mãe, porque perdeu o pai há 22 meses. E aquilo que traz a Isabel aqui hoje é o desejo de partilhar a sua jornada de luto, na esperança de poder inspirar outras pessoas e assim lhes dar esperança de que é possível processar o luto e viver uma vida com significado e propósito, continuando a honrar a vida e a memória de quem partiu desta vida antes de nós. Por isso, Isabel, sem mais delongas, quem é a Isabel e de que forma a perda mudou a sua vida? Boa tarde, antes de mais nada, a Isabel é a pessoa que você descreveu. A perda não mudou a minha vida, a perda mudou a minha forma de estar na vida. Eu sempre fui e continuo a ser, se calhar não devia ser tanto neste momento, mas continuo a ser muito agarrada ao meu pai. E foi realmente o maior golpe da minha vida, perdê-lo. O meu pai viveu 11 anos doente, os últimos 11 anos. Venceu 2 cânceres na próstata, sem problemas nenhuns. Quem não soubesse que ele estava doente, não dizia que estava. Sempre disse que não ia morrer de cancro, não tinha morrido na guerra. O meu pai foi combatente no ultramar e tinha um orgulho gigante nisso. E não era o cancro que o ia matar, e não foi. Ele venceu 2 cancros, nós fizemos tudo, os dois. Consultas, injeções, tratamentos, tudo. Eu fiz milhares e milhares de quilómetros com o meu pai. E foi o coração que o traiu. Uma arritmia muito grave, que teve como passo seguinte um implante de um pacemaker, que à partida era uma coisa simples, e foi. A verdade é que, precisamente um mês depois de eu trazer o meu pai para casa, ele faleceu em minutos. O coração traiu. Como é que isto mudou a minha vida? Eu fui a primeira pessoa a ver o meu pai sem vida. Ele partiu em casa à frente da minha mãe, mas ela achou que lhe estava a dar alguma coisa e telefonou-me. Eu tinha ligado 10 minutos antes, porque tínhamos andado a tratar da fisioterapia e eu liguei para ele ficar descansado, porque era uma sexta-feira e segunda-feira começávamos a fisioterapia, já tínhamos ido comprar calças de fato de treino para ele ir mais confortável e tal. E eu perguntei à minha mãe como é que ele estava e ela disse-me, está bem, deu agora um Actimel e diz que daqui a bocado com uma sopa. E está-te ali a dizer adeus. E se calhar estava, porque passado 10 minutos a minha mãe telefonou-me, muito aflita, para eu ir depressa lá à casa, relativamente perto, Caldas é uma cidade pequena, porque o pai estava-se a sentir mal. E quando eu cheguei, eu percebi que o meu pai já não estava cá. Porque percebi pelos olhos, percebi pelo coração, acho eu. Eu pus-lhe o medidor de tensão no braço e não tinha sinal. Naquele instante, a médica do 112 já estava a falar comigo ao telefone, porque eu pelo caminho liguei para o 112. E ela disse-me, Isabel, tenha calma, pode ter sido só uma quebra de tensão, ponha umas almofadas debaixo das pernas do seu pai.
E a minha irmã estava na sala, que tinha chegado no mesmo instante que eu, e eu disse à minha irmã, disse à doutora, o meu pai não teve uma quebra de tensão, o meu pai não está cá. E ela disse, e ela tentou-me ignorar, acho que também para me sossegar. E ela disse, mas já está a chegar ajuda, tenha calma. Disse, doutora, mas eu não estou nervosa. Eu nem sei explicar que calma é que me invadiu naquele instante, mas invadiu. Mas eu disse à minha irmã, oh, Romana, põe aí umas almofadas debaixo das pernas do pai, que a doutora está a mandar pôr. Pedi à minha mãe para tirar a minha avó da sala, porque a minha avó tinha 99 anos na altura, faleceu ano passado. E não se apercebeu de nada, porque já era muita idade. Disse, oh mãe, leva a avó para o quarto. E entretanto os bombeiros chegaram, mandaram-nos sair da sala. E passado um bocadinho a médica da enfermeira veio-nos dizer aquilo que eu já sabia. Mas foi uma sensação que não me saltou uma lágrima do olho. O meu pai sofreu muito naquele mês, porque ele ficou bastante debilitado. Ele teve 10 dias no hospital em Santa Maria. E ele veio muito debilitado, daí ele ir para a fisioterapia. E ele sofreu horrores com dores nas pernas, porque ele tinha perdido a massa muscular nas pernas. E era esse o meu trabalho todos os dias durante aquele mês, era ir fazer massagens nas pernas para ajudar a não perder mais massa muscular. Mas ele sofreu muito com dores. Pela primeira vez na minha vida, eu perdi-o com 19 anos, eu vi o meu pai chorar. E de vez em quando ainda me assalta uma frase que ele me diz, ai, as minhas perninhas, dói-me tanto as minhas perninhas. E naquele instante eu acho que me senti aliviada. Porque eu não ia mais ouvir a palavra cancro, para já, e não ia ver mais o meu pai a sofrer. Já chegava. Ele tinha o direito de descansar. Foi isso que eu interiorizei logo naquele instante. E acho que foi isso que me ajudou a sobreviver. A sobreviver. Acho que a partir do momento que nós perdemos alguém muito, muito importante, nós, durante algum tempo, apenas sobrevivemos. Depois começamos a aprender a viver novamente com o que temos. Foi isso que aconteceu comigo. Exato. E é por aí o caminho. Sim. Como é que era a Isabel antes da perda e de que forma esta perda influenciou a sua visão do mundo agora? Eu não mudei enquanto pessoa. Eu fui sempre muito agarrada aos meus, muito de ajudar, muito de estar lá sempre, muito ser sempre a primeira a chegar e ser sempre, era eu que tinha que ir. Durante muito tempo, durante o tempo todo que o meu pai esteve doente, fui sempre eu a ir, e às vezes as pessoas perguntavam-me, mas porquê que a tua irmã não vai contigo? Eu disse, não, eu vou, mesmo que ela vá comigo, eu vou. Eu tinha que ouvir, tinha que ser, por muito que aquilo me doesse, por muito que aquilo me custasse, tinha que ser eu a ouvir, tinha que ser eu a levar o soco no estômago, tinha necessidade de ser eu. Isso mudou, isso mudou. A partida do meu pai deixou-me mais, para já deixou-me lá estar mais tranquila. Isto parece um pau de dois bicos, mas a verdade é essa. Eu não fico à espera que venha lá a má notícia. Eu com o meu pai estava sempre com o coração nas mãos, sempre, sempre. Cada vez que íamos a Coimbra, ao IPO, ou cada vez que tínhamos uma consulta, uma simples análise do PSA, porque era câncer na próstata que o meu pai tinha, aquilo para mim era logo um sufoco, eu andava não sei quantos dias a tomar ansiolíticos antes. E eu sempre fui assim, mas agora já deixo mais... Ok, a minha mãe tinha consulta hoje no hospital, mas não era nada de especial, era otorrino, uma consulta normal. E eu só pensei nisso hoje de manhã, ontem à noite. Tá, tudo bem, tudo tranquilo. Talvez também por saber que não era uma coisa grave, pronto. Mas fiquei mais, parece que mais, eu nem sei explicar, não sei dizer que palavra é, mas é uma tranquilidade estranha, que eu nunca tive esta tranquilidade. A verdade é essa. Lá está, enquanto meu pai foi vivo, eu nunca tive esta tranquilidade. Eu vivi 11 anos com uma espada apontada à cabeça. A morte do seu pai mudou a sua forma de olhar a morte e a vida? Sim, sim, de alguma forma sim. Mais a vida do que a morte. Isso poderá estar na origem da serenidade com que aceita as coisas que não pode mudar? Sim, é isso mesmo. Eu não posso aceitar, eu não posso mudar, tenho que aceitar. Não há outra forma. E foi isso que eu disse sempre. Eu nunca mais vou ser a mesma. Ou seja, eu serei sempre a mesma, mas nunca mais vou ser a mesma. Eu disse isso muitas vezes. Eu continuo a ser aquela que chega a todo lado, mas as pessoas agora têm que me chamar para eu ir. Chamem-me que eu vou. Agora ir lá meter uma barulha e perguntar se é preciso, não. Se precisarem de mim, as pessoas sabem que eu estou cá. Mas eu tive que me proteger assim. Eu não sou infeliz porque perdi o meu pai.
Eu sou muito feliz porque tive o melhor pai durante 49 anos. Eu sei que o meu pai está bem. Não importa se ele está orgulhoso de mim ou não. Importa que ele está bem. Importa eu saber que enquanto ele cá esteve, eu não falhei um dia. E que é exatamente isso que eu continuo a fazer com a minha mãe. Eu despedi-me do meu trabalho hoje, um part-time que eu tenho, sem, além das massagens. Eu despedi-me hoje e pesou muito um problema que tenho nas costas e que tive mesmo que deixar, mas também pesou muito a minha mãe. Porque eu já só a tenho ela. Há coisas que o dinheiro não paga. E eu não quero ter memórias do supermercado. Quero ter memórias é da minha mãe. Não é? Exato. Porque eu tenho muitas memórias muito boas com o meu pai. E com ela também. Mas ela ainda cá está, portanto ainda posso criar mais. Não é? Que outras mudanças positivas ocorreram em si e, por consequência, na sua vida, nas suas relações, devido Positivas. a essa experiência de perda? Positivas. Eu não encontro nada negativo, por incrível que isto pareça. Eu não encontro nada negativo, porque se nós encararmos a morte de uma forma natural, é a única coisa que nós temos certa desde que abrimos os olhos à nascença, não é? É um facto. Portanto, se nós encararmos, não é fácil encarar, eu sei que não é, mas eu também não sei explicar como é que eu consegui, como é que eu consegui entrar neste processo de uma forma tão tranquila. Eu choro muito, não sou super mulher, eu choro muito, a saudade é tramada. Uhum. Mas falo muito com o meu pai. Todos os dias eu olho para o céu e agradeço. Todos os dias me aparece aqui uma borboleta branca, ainda há bocadinho tirei uma fotografia a uma no... Se calhar já aparecia antes de ele partir, mas não eram para eu ver. Agora é que me chamam a atenção. Eu sinto muito abençoada, sabe? Principalmente desde que o meu pai partiu. Isto parece mesmo um pau de dois bicos, mas é verdade, eu morro de saudades dele. Mas ao mesmo tempo parece que foi preciso ele ir embora para algumas coisas se encaixarem na minha mente e na minha cabeça e no meu coração. E, e ele mostra-me isso, ele faz questão de mostrar isso. No dia dos anos dele, o ano passado, eu fui estender a roupa de manhã, foi o primeiro aniversário dele sem ele cá estar. Eu fui estender a roupa de manhã, eu vivo numa moradia, e ao cantinho, onde eu estendo a roupa, estava um balão vermelho. E eu, olha, deve de haver festa no céu, pensei eu. Vim para casa, passado um bocado, fui lá abaixo outra vez, e estava dois balões, eu tenho essas fotografias guardadas. E eu voltei a olhar para o céu e pensei, tu estás-me a dizer alguma coisa. Entretanto, meu marido veio almoçar e chamou-me. Disse, Bela, vem cá abaixo. Estavam lá 3 balões, estiveram lá o dia todo. E, engraçado ou não, na campa do meu pai está o meu pai, a minha avó e o meu tio, o irmão dele. E eu entendi, eu quis entender que aquilo era ele a dizer-me que estava numa Estão festa com reunidos, eles. estão a Sim. celebrar juntos. E este ano pensei assim, o que é que será que tu me vais mandar dizer este ano? Qual será a mensagem? Saí do trabalho às 11 e fui com a minha mãe à feira, a uma feira de todas as segundas-feiras aqui nas Caldas. E quando eu entro no recinto da feira, olhei para o chão e disse à minha mãe, mãe, olha para o chão, vê lá se estás a ver o mesmo que eu. Eram tantas estrelas douradas e prateadas no chão. É claro que não foi o meu pai que enviou as estrelas para mim, eu sei disso. Parece que tinha havido lá uma festa qualquer no fim de semana, mas a verdade é que eu tive que ir ali naquele dia, fui comprar alfaces para pôr no meu jardim, e as estrelas estavam lá no chão. Cada um entende como quiser. Eu entendo Exatamente. como faz sentido para mim. E para mim o luto Exatamente. é isto. Para mim o luto é isto. Se as pessoas quiserem vestir de preto, é válido. Eu nunca o fiz. Acreditem que o meu luto é tão válido como o de quem se veste de preto. É igual. Sim. Eu nunca o faria. O meu pai nunca o fez. Eu nunca gostava. E eu, não. Eu vou ao cemitério. A minha irmã não vai. Está tudo bem. Vai quando ela entende. Ou Uhum. quando ela precisa. E eu faço o mesmo. E está tudo bem. Não é por isso que ela sente menos a falta do meu pai do que eu. Exatamente, até porque todos nós processamos as perdas de forma Sim. única. E Há pessoas que nunca mais, mesmo a aceitam. mesma pessoa não processa duas perdas de forma igual. Sim, 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 sim. Portanto, não há nada de errado, não há nada de inadequado. Cada pessoa precisa de encontrar a forma mais adequada, que melhor se ajusta à sua maneira de ser e de conviver com a sua perda e percorrer este caminho de pacificação
com a perda e de ajustamento à nova realidade. Sabe que há pessoas, muitas pessoas, minhas amigas, que eu nunca levei isso a mão, que me perguntavam na altura como é que eu ia viver agora sem o meu pai. Eu não tinha outra alternativa, eu tinha que viver, não é? Como é que eu vou viver? Olha, vou viver um dia de cada vez, como ele fez, como ele me ensinou, levantar a cabeça e seguir para a frente. E pensei muitas vezes, o meu pai já passou por isto, não é? Ele também já perdeu o pai e a mãe e sobreviveu. Exatamente. Portanto, eu tenho que fazer a mesma coisa, por ele e por mim. Ele próprio foi o modelo Sim, sim. para si, não é? Por um lado, eu penso assim, caramba, eles ficam tão felizes quando nós nascemos e depois temos que ser nós a ficar tristes quando eles partem. Mas é esta a lógica, não é? Eles chegaram primeiro, Sim. Têm que ir embora primeiro. Infelizmente, nem sempre a lógica funciona. Exatamente. Mas E mesmo quando as coisas não seguem essa lógica, é importante nós nos reconciliarmos com isso, porque senão a vida passa a ser um inferno. Sim, Diga-me uma coisa, Bela. Quais são as suas características únicas que ajudam a lidar com as adversidades e que têm ajudado a lidar a processar o seu luto? Olha, eu não sei se são únicas, porque eu acho que lá está, cada um tem as mesmas características e se calhar mostra-as de forma diferente. Eu tenho a certeza que sou uma mulher de força. Eu tive que ter muita força para enfrentar o cancro com o meu pai. Uhum. Ele transmitiu-me sempre isso. Sempre, sempre, sempre. Faz hoje 4 anos, nós estávamos no Gerês. Ele estava doente. E eu já tinha tudo marcado quando soubemos que ele estava doente. E eu perguntei-lhe ao pai, estás a fazer tratamento? Era um comprimido 2 vezes por dia que ele tinha que tomar. Queres que eu desmarque? Ele disse, não. Tanto um comprimido cá nas Caldas como no Gerês. E fomos. Ele transmitiu-me sempre uma força incrível. E essa força que me faz andar para a frente. Sou muito corajosa. Tenho a certeza que sou muito corajosa. Mas eu fui buscar isso tudo. E a minha mãe também. Não foi só o meu pai. A minha mãe é uma mulher de coragem. Mas sim, a minha mãe é uma mulher de armas. É uma mulher do Norte. É uma mulher de armas. Mas o meu pai enfrentou sempre a doença com essa garra. Não era para deitar abaixo. E acho que eu interiorizei sempre isso para mim. Pronto. E depois eu sou uma resiliente. É isto que eu tenho. Não vale a pena eu estar a remar contra a maré, porque a água tem muito mais força do que eu, não é? É isto que eu tenho, não adianta nada eu querer mudar aquilo que não se pode mudar. Eu tenho que aprender a viver com isto. Há dias, não há um dia que eu não me lembro do meu pai, obviamente. Há dias que eu rio muito. E não é por isso que eu não tenho saudades dele. Mas há outros dias mais difíceis, como é óbvio. E nesses dias mais difíceis, eu nunca vou buscar, às vezes assalta-me as memórias de algumas imagens que eu não queria ver, como é óbvio. Mas quando aparecem essas imagens, eu lembro-me, vou buscar outras, tipo esta que me apareceu hoje nas memórias do Facebook. Ele estava doente e estávamos também no Gerês, não é? E eu tento sempre ir buscar essas, para substituir aquelas menos boas. Portanto, eu acho que a resiliência, eu dizia muitas vezes que o meu pai era um resiliente e um resistente. E um combatente. E eu acho que eu fiquei com isso tudo dele. E ainda bem. Porque além dessa estratégia de procurar memórias positivas, memórias felizes, para substituir as memórias tristes que possam surgir, porque nós não podemos impedir delas surgirem, nem podemos impedir os pensamentos de ocorrerem na nossa mente, mas de facto temos a capacidade e o poder de contrariar os pensamentos negativos e substituí-los por pensamentos que nos ajudem e que nos deem alento para continuarmos a viver e a honrar a memória de quem tanto amamos e tanto amor nos deu. E, portanto, além dessa estratégia, que outras pequenas coisas a Bela costuma fazer, que são úteis para a ajudar a reconciliar com esta nova realidade escrita? Eu tenho um caderno, Eu tenho um caderno e comecei a escrever nele, foi no dia 30 de janeiro de 2022. O meu pai tinha partido em junho de 2021. Eu só senti
a necessidade de escrever em janeiro de 2022, passado 6 meses, mais ou menos, 7 meses. Eu converso com ele ali, não faço todos os dias, faço quando me apetece. Conto-lhe, eu já não me lembro de algumas coisas que estão ali escritas, como é óbvio, às vezes vou ler, mas nunca escrevi ali nada de tristeza, porque não é essas conversas que eu quero ter com ele. E faz-me bem escrever. Está sempre aqui, neste escritóriozinho, é onde está sempre o caderno. Sim, conversarmos, escrevermos e conversarmos com as pessoas que amamos e que já não estão presentes fisicamente é uma forma não só de mantermos a relação e de aliviarmos a nossa dor, mas também de continuarmos a vibrar no amor que foi partilhado. Sim. Olha, outra coisa que eu fiz o ano passado e já fiz este ano, o meu pai adorava flores, girassóis principalmente. E quando ele partiu, no ano 2020, da pandemia, a varanda deles, na casa onde eles viviam, era a mais bonita lá da rua, que ele encheu aquilo de girassóis. E quando ele partiu, quando a minha mãe mudou para esta casa, quando começámos a fazer a mudança, depois de eu conseguir arranjar casa para ela, eu encontrei um maço de tabaco dele, cheio de sementes de girassóis. Eu pensei assim, isto vai ficar maravilhoso no meu jardim. Portanto, isto foi em dezembro, a minha mãe, já passámos o Natal nesta casa, e na primavera passada eu comecei a germiná-los em vasinhos pequenos e enchi-me o jardim de girassóis. O primeiro girassol abriu no dia 17 de junho. Fazia um ano que o meu pai tinha falecido no dia 18. E eu fui pô-lo no cemitério. E este ano tenho mais 15 pés de girassóis já a crescer no jardim. E todos os dias, ainda hoje o meu marido me disse: estes girassóis crescem a olhos vistos. Eu disse: deixa estar. Que este ano vamos ter aqui girassóis, porque o ano passado só num pé eu tive 20 e tal girassóis. As pessoas que passavam aqui, como era à beira da estrada, diziam que era a casinha de girassóis. Porque o ano passado é uma maneira de dar continuidade à relação. Sim. Pronto, é como eu lhe digo, é o que eu tenho. Sim, portanto, são as pequenas, lá está, são as pequenas coisas, grandes coisas. Que se tornam grandes e que se tornam transformadoras. Eu na altura, quando aquilo aconteceu, foi uma coisa tão disparatada, ninguém estava à espera, foi uma coisa, e na cima estava tudo bem, nós tínhamos ido à consulta uma semana antes, o pacemaker estava a funcionar bem, nós controlávamos as tensões, as pulsações, estava tudo bem, não? Foi uma coisa assim, ninguém esperava. E eu na altura pensei, como é que eu faço isto agora? Tinha duas hipóteses. Enfiava a cabeça na areia, como se costuma dizer, e ficava aqui a marinar, e o meu pai não ia voltar, não é? Ou fazia isto que eu estou a fazer. E ainda pensei, o que é que ele faria? Era isto, foi isto que ele fez, sempre. A minha mãe precisava de mim, e eu dela, como é óbvio. E eu tinha que reagir, não havia outra forma. Eu não encontro outro caminho para fazer que não fosse este, porque outro caminho era para me destruir. Era para me destruir a mim, era para destruir a minha mãe, era para destruir o meu marido, a minha família, os meus amigos. E não havia outro. Não havia outro. Exato. Tinha que ser este. Por muito que custasse, tinha que ser este. E quais têm sido as maiores dificuldades no seu processo? A saudade. A saudade é... Às vezes apetece-me... Olha, eu não comecei a ir ao cemitério logo quando o meu pai partiu. Não conseguia. Porque não estava lá a pedra, que era da minha avó, tiveram que tirar. E eu chegava lá e via um monte de terra. E aquilo para mim era assustador. Eu disse à minha mãe, liga para a Sandra, que era a moça da agência funerária, pergunta quando é que põe a pedra. Porque eu quero ir ao cemitério. Eu sentia a necessidade de lá ir. Mas eu não queria ver aquilo, assim. E só lá fui quando lá estava a pedra. A partir daí comecei a ir todas as semanas, mas não vou por obrigação, e porque acho que devo ir. Sinto essa necessidade. Quando não sentir, não vou. E está tudo bem, que ele também não fica chateado comigo por causa disso. Eu vou ao cemitério e venho de lá. Ainda há bocado me fartei lá de conversar com ele. Sentei-me na cama ao lado a arranjar as flores. E disse-lhe que tinha saudades dele, como é óbvio, mas para ele estar descansado porque estava tudo bem. Tu sabes que está tudo bem, porque tu vês a gente cá para baixo. Cá para baixo, achamos sempre que é cá para baixo, não é? Acreditamos nisso. Mas venho de lá bem. Nunca vim do cemitério a chorar. Aliás, eu vim do cemitério a chorar nesse dia e no dia 1 de novembro. Primeiro dia dos finados, que também era o dia do meu pai, eu vim a chorar, muito. Foi a única vez. Foi muito difícil.
Não sei explicar porquê, mas talvez pela simbologia do dia. Às vezes tem a ver com a simbologia. As datas, Sim. as coisas, pensamentos que nós associamos, os julgamentos que nós fazemos relacionados com as datas acabam por pesar muitas vezes, mais do que seria necessário se não tivéssemos determinados pensamentos, mas mais uma vez, nós não escolhemos propriamente os pensamentos que surgem, só podemos escolher contrariar esses pensamentos depois deles surgirem. Exatamente. E há bocadinho referi que as pessoas perguntavam como é que ia continuar a viver. Que outras coisas, ou quais foram as piores coisas que as pessoas lhe disseram Tens que ser forte pela tua relacionadas mãe. com a sua perda ou com o seu luto? Tens que ser forte pela tua mãe. Eu ouvi isso vezes sem conta. Eu não tinha quase força para mim, como é que eu podia ser forte pela minha mãe? Nem ela tinha que ser forte por mim, não é? E eu ainda hoje me emociono quando ouço isso, porque eu acho que é tão ingrato dizerem-nos isso, seja pela mãe, seja por quem for, ou pelo pai, seja por quem for, nós temos que ser fortes por nós, não é? Exatamente. Porque se eu não estiver bem, eu não posso ajudar a minha mãe. Eu primeiro tinha que vir cá acima outra vez, porque aquilo foi o culminar de 11 anos de uma espada apontada à cabeça. E depois eu ouvi aquilo, tens que ser forte, eu também preciso de ti. Então e eu? Não é? Eu também precisava de mim. Precisava de mim bem. Eu precisava mais de mim do que qualquer outra pessoa, não é? E foi o que mais me custou ouvir. As pessoas não nos dizem isso com maldade. Não. Mas eu, não. Mas, aliás, se calhar eu cheguei a dizer isso a alguém também, não sei, não tenho essa noção. Sim. Provavelmente. Porque há alturas eu acho que a gente não sabe o que é que há a dizer e diz um disparate qualquer e nem tem noção do que está a dizer. Não o faz por mal. Mas hoje, depois do meu pai partir, eu nunca mais disse isso a ninguém. Se alguma vez o fiz, nunca mais foi depois do meu pai partir, porque isso não se diz a ninguém. Tens que ser forte pela tua mãe. O meu sogro partiu 6 meses depois do meu pai, no dia 15 de dezembro. Foi o funeral no dia que fazia 6 meses que o meu pai partiu. Eu nunca disse ao meu marido, tens que ser forte. Por os irmãos, não. Tens que ser forte por ti. Tens que fazer o que puderes, o que souberes. Nem tens que fazer como eu. Olha, isso era outra coisa que me diziam. Olha, quando foi comigo, faz assim, 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 porque quando foi comigo eu fiz assim. Esqueçam isso. Esqueçam isso. Porque o que é válido para mim pode não ser para si ou para outra pessoa qualquer que perdeu. E as pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem isso. O que funciona numa altura pode não funcionar noutra. Exatamente. Inclusivamente em relação à com a mesma perda. pessoa. Sim, porque nós não estamos sempre no mesmo estado de espírito, o nosso ambiente não é sempre o mesmo, as circunstâncias não são sempre as mesmas e, portanto, muitas vezes até coisas que sempre funcionaram, em determinada altura, por isso simplesmente não funcionam. Também é essencial nós procurarmos ajuda quando sentimos que aquilo que nós temos não é suficiente para nos mantermos bem, não é? Porque tal como disse, se nós não estivermos bem, não temos nada para dar aos outros. Nada. Portanto, eu despedi-me hoje do meu trabalho, que não tem nada a ver com luto, mas ao fim e ao cabo tem, precisamente por isso, porque eu já não estava a dar o melhor de mim e já estava a subcarregar os meus colegas. Portanto, isso não pode ser. Ainda hoje eu fui lá e uma colega minha me disse: Oh Bela, mas a gente ajudava-te no que fosse preciso, mas as coisas não funcionam assim. E eu despedi-me precisamente porque se eu não estou bem, eu trabalho com energias, eu sou massagista, e se eu não estiver bem, eu não posso transmitir isso a ninguém. Exatamente. Eu prefiro não marcar nada. Exatamente. Porque as pessoas vêm para o pé de mim a precisar de ficar melhores, não é para levarem comigo e com as minhas dores. E esse é outro erro de muitos profissionais de ajuda, é que não resolvem as suas questões e depois passam isso para as pessoas que supostamente deveriam estar a ajudar e acabam por prejudicá-las ainda mais. Sim. Parabéns por isso. E quais foram as coisas que lhe disseram e que mais conforto lhe proporcionaram? Lembra-se assim de alguma coisa que lhe tenham dito? Nestas alturas. Que tenha elevado mais, que tenha motivado, que tenha inspirado? Nestas alturas, normalmente dizem-nos aquele clichê: se precisares de mim, sabes onde é que eu estou? E eu ouvi muito isso. Sim. Como é óbvio. E sei que era válido as pessoas que me disseram, não tenho dúvidas nenhumas. Mas também sabemos que
que nessas circunstâncias nós não vamos à procura. Eu lembro-me que uma menina, ela é muito importante na minha vida, que é a Lara, é filha de uma grande amiga minha. E ela foi das primeiras pessoas a chegar à casa da minha mãe quando o meu pai faleceu. É uma menina, para mim é uma menina. Ela devia ter 14, 13 na altura. Já vai fazer 2 anos, devia ter 13. E quando ela chegou, a mãe agarrou-se logo a mim e ela ficou assim um bocadinho à distância. Depois houve uma altura que eu sentei-me no chão da cozinha da minha mãe e ela, a minha amiga, foi fazer um chá para mim. Ela não falou, a Lara, mas ela veio ao pé de mim e pôs-me assim a mão no pescoço. Não sei se ela se lembra disto, mas foi o maior conforto. Era uma menina. E ela sabia o que é que eu estava a sentir. Ou seja, não sabia, mas Sim, mas sentia o que estava a precisar. E soube confortar-me. Ela não falou, não foi preciso. As pequenas ajudas Grandes que coisas, sim, sim. chegam até nós sem nós E ela não teve noção. Eu mas acho que ela nem teve. são os pequenos milagres que acontecem É todos os verdade, dias na nossa é vida. verdade. Eu acho que ela se calhar nem se lembra disso, lá está. Porque eu acho que ela nem fez com a intenção de vir a ser lembrado. E ela sentiu nesse instante pronto, que aquele gesto que me ia fazer bem fez. E fez, salvou-me o dia. O dia mais terrível de todos, ela salvou-me o dia naquele instante. O que é que tem sido útil? O que é que a tem ajudado neste processo? O trabalho. O trabalho, porque o meu trabalho das massagens são horas de partilha. Eu não tenho cliente nenhuma que esteja ali deitada na Marquesa calada. E depois são quase todas pessoas que eu já conheci há algum tempo e que acabam por chegar a mim e que também conhecem a minha história e eu conheço parte da história delas e acaba por haver ali. E o trabalho tem-me ajudado muito, muito mesmo. E depois eu faço caminhadas todos os dias, porque faz bem ao corpo e à mente. É o tempo que passo com a minha mãe, que também nós vamos para o parque, vamos para onde que sobra de 2 ou 3 dias e damos aos pombos e aos patos e são momentos que naquele instante a gente não se lembra do que nos dói. Lembra-se que está tudo bem, naquele bocadinho está tudo bem. Eu faço com a minha mãe aquilo que fiz com o meu pai, com a diferença que felizmente ela não está doente. É isso que me vou agarrando para continuar. E ela também. Que tipo de apoios é que teve, se é que teve algum? Não tive. Não tive. Eu andava a fazer psicoterapia antes do meu pai partir. E não tinha nada a ver com aquilo. No intervalo de 2 consultas, o meu pai partiu. E quando eu fui à consulta, a doutora não sabia que ele tinha partido. E eu cheguei lá e disse-lhe o que é que tinha acontecido. E ela disse-me que a partir daquele momento íamos trabalhar o meu luto e não o que estávamos a trabalhar. Estava bem. Na sessão a seguir, ela queria saber o que é que eu tinha feito naqueles 15 dias. E eu achei que não era ela que me estava a ajudar, era eu que eu estava a ajudar a ela. Eu só queria ouvir o que é que eu tinha feito em relação ao luto durante aquelas 2 semanas, que eu ia lá 15 e 15 dias. Eu só fui a 2 sessões. Depois ela disse-me, mas eu quero continuar consigo. Eu disse, doutora, mas eu não quero, não me está a ajudar. Eu disse mesmo, não me está a ajudar. Eu sentia que eu pagava 65 euros de 15 em 15 dias para eu lhe explicar a ela como é que se fazia o luto. Ou como é que eu estava a fazer o meu luto. E deixei de ir. Deixei de ir e agarrei-me àquilo que tinha. E pronto, comecei então a perceber o que é que eu tinha que fazer. O que é que gostaria, que tipo de apoio é que gostaria de ter tido ou que existisse? O apoio psicológico eu acho que era importante. E não termos que pagar uma fortuna, portanto toda a gente pode. Eu acho que era importante haver apoio mesmo a nível, mesmo focado para o luto. Lá está. Mas esse apoio existe. Não está no Serviço Nacional de Saúde. E existem já bastantes especialistas de luto em Portugal. Existem já bastantes conselheiros de luto distribuídos por todo o país. Infelizmente, ainda há aquela tendência de procurar o psicólogo em vez de procurar o conselheiro de luto, porque acham que o Eu não tinha essa psicólogo noção, mas eu não tinha essa está noção. mais habilitado, mas infelizmente é exatamente o contrário. Eu não tinha essa noção que havia, tanto que eu comecei a pesquisar páginas sobre o luto, foi quando encontrei a sua,
precisamente para tentar encontrar alguém que estivesse no mesmo processo do que eu, e já lhe disse várias vezes, ajudou-me imenso, porque eu lia e sentia que identificava-me ali com alguma coisa, embora lá está, cada dor tem Sim, o seu dono, não é? exatamente. Mas eu identificava-me e com a psicóloga não conseguia. Cada processo é único, cada pessoa é única, mas de facto há fatores que são mais ou menos comuns. Obviamente que não há um padrão, nós não podemos abordar o luto de acordo com um modelo, porque não existem modelos. Olha, o meu pai faleceu em junho e tive consulta com a minha médica de família, uma consulta normal, e quando eu lá cheguei, é claro que eu ia um caco, né? Tinha perdido o meu pai há 2 meses para aí. Claro. Ah, e ela perguntou-me, o que é que se passa? E eu desabei logo a chorar. E disse-lhe que o meu pai tinha falecido. E ela instantaneamente disse-me que eu ia tomar antidepressivos. Eu disse, oh, doutora, eu não estou deprimida, eu estou profundamente triste porque eu perdi o meu pai. Estou profundamente triste, estou destroçada. O meu pai não volta com comprimidos. Quando eu acordar dessa nuvem onde vocês nos colocam, não é? O meu pai não está cá na mesma. E eu vou ter que começar do zero. Já estou com uma data de meses de atraso, porque aquilo era para tomar 6 meses, não é? Pelo menos. Ah, mas não está. E ela respondeu-me isto: não está deprimida, mas vai estar. Eu disse-lhe assim, doutora, então quando eu estiver deprimida, eu tomo os medicamentos, está bem? Agora não vou tomar. Mas ela insistiu e deu uma receita. Eu não tirou-se da farmácia e disse ao meu marido, eu não vou comprar isto. Entretanto, ela mandou fazer umas análises e quando eu lá fui, ela olha para mim e perguntou-me como é que eu estava. E eu disse-lhe que estava tranquila, estava em paz, já não chorei, porque ainda hoje, se eu tiver que partilhar isto, e já me vieram as lágrimas aos olhos umas poucas vezes, com alguém que não sabe da minha história, eu emociono-me sempre muito mais do que se falar do meu pai com o meu marido, ou com a minha mãe, ou com a minha irmã, ou seja, com quem for, não é? Entre nós já conseguimos falar, a brincar, a rir, pronto. Como são pessoas que eu não conheço, parece que aperta aqui a garganta, não é? Sim, Como ela porque já, regressamos ao momento da perda. exato. Como ela já sabia que eu já lhe tinha dito, eu já ia mais tranquila, já não ia ser aquele impacto de eu ter que dizer o que é que tinha acontecido. Estou tranquila. E ela disse-me logo: está a ver como me faz bem tomar aquela medicação? E eu engoli em seco. Não lhe disse que não tinha tomado. Eu precisava era de paz. Aliás, depois do meu pai partir, eu vivo a vida de uma forma tão mais em paz e tão mais tranquila, e eu acho que foi mais um ensinamento que o meu pai me deixou. Porque o meu pai era assim. O meu pai era do bem. Falava com toda a gente, ele respeitava a opinião do outro. O meu pai era uma pessoa com muita empatia pelo próximo. E eu acho que foi isso também que eu decidi fazer. Eh, internamente, primeiro internamente, lá está, e depois viver assim, porque é muito mais fácil, aleija muito menos. Sim. Conforme já alguém escreveu, a dor é inevitável, mas o sofrimento é É opcional. opcional, E que exatamente. sugestões é que poderia dar a quem esteja a enfrentar algo parecido consigo? Escrevam e falem com o céu. Eu tenho a certeza que o céu me ouve. O céu é infinito, é como o mar, não é? Hum. Podemos falar todos com o céu. Há respostas para todos. Eu acho que é assim, acho que é muito importante falar com o céu e desabafar de alguma forma. Para mim, escrever tem sido realmente importante. Se bem que eu também falo muito e gosto de conversar, mas todos os dias eu falo com o céu, com o universo, com Deus, com o Criador, chamem-lhe o que quiserem, mas eu todos os dias falo lá para cima. E principalmente agradeço por ter tido, até aos 49 anos, o melhor pai que eu podia ter escolhido. Eu não escolhia outro nunca. Mesmo que tivesse passado por isto tudo outra vez, eu não escolhia outro. Nem pai, nem mãe. Como é que encara o futuro? Em paz, tranquilo. É como eu digo, eu não quero viver de outra maneira, eu quero viver assim. É muito mais sossegado viver Tem assim. esperança? Sim, sim. Eu nunca perdi a esperança. Aliás, quando eu vi que meu pai não estava cá,
a minha esperança que ele estivesse no lado melhor manteve-se. Eu tive esperança dele recuperar da arritmia que lhe tinha causado aquele problema enquanto ele cá esteve. Não recuperou, não era para ser assim, era a altura dele voltar para casa, como eu acredito. Mas eu não tinha razões para perder a esperança, nem a fé. Há pessoas que também me disseram isso. Estava na altura do teu pai, de Deus vir buscar o teu pai. Eu não podia ouvir isso. Porque eu, na minha opinião, e lá está, cada um tem a sua e são todas válidas, Deus não vem buscar ninguém. Deus recebe as pessoas. Não vem buscar ninguém. A gente vai embora quando já fez o que tinha a fazer. Não é quando fez o que tinha a fazer, é quando fez o que se comprometeu a vir cá fazer. Então, não metam Deus ao barulho. Deus precisa de tempo e de espaço para arrumar a casa. Exatamente. Exatamente, espaço para arrumar a casa. Tem muito que fazer para estar entretido só com alguns de nós. Tem muito exatamente. Que fazer. E a deixar a casa para vir cá buscar alguém abaixo. Não, eu estou lá para receber, não para vir buscar. Deus não vinha buscar crianças. Também me parece. Cada um de nós tem que percorrer a sua própria jornada. Certo. E podemos percorrer as jornadas lado a lado, mas ninguém pode caminhar o caminho do outro. E portanto, é isso a que jornada eu digo. de cada um eu de digo nós muitas... é única, e quem parte antes de nós é porque a sua jornada acabou. Era aquela e não outra. Eu digo isso muitas vezes a pessoas que perderam também, depois de mim. Eu estou aqui para aquilo que tu precisares, mas esse caminho tens que ser tu a fazê-lo, eu não posso ser, eu tenho que continuar o meu. Claro. O que eu digo a quem possa estar a passar por isto é que, principalmente, acima de tudo, é aceitar. Não é fácil aceitar, eu acredito que não seja fácil, ainda por cima quando são coisas assim repentinas, e não é porque eu aceito que eu não sofro, não é? Ele se calhar é que sofre menos. O meu pai se calhar é que sofre menos por eu aceitar a partida dele, não é? Portanto, eu acho que a aceitação é o ponto-chave. Uhum. Quando nós conseguimos aceitar, o resto do caminho vai-se fazendo. Uhum. É o que eu acho. Que últimas palavras gostaria de deixar a quem ouvir a sua história? Coragem e luz. Muita luz para todos, porque não é fácil, mas a gente consegue. Só é impossível até acontecer. O meu pai dizia isso às vezes, e isso cada vez me faz mais sentido. Nós só não conseguimos aquilo que nós nos propomos a fazer. E para isso é preciso muita coragem, resiliência e fé. Às vezes as pessoas perdem a fé e eu compreendo. Mas nós temos que acreditar em alguma coisa. Não é preciso ser em Deus. Não é preciso acreditar em alguma coisa. Porque senão, o que é que andamos aqui a fazer se não acreditarmos em nada, não é? Não temos um propósito na vida, não temos... É acreditar que a dor vai aliviando, vai se transformando numa saudade bonita, como eu costumo dizer. E quando nós acreditamos muito em nós conseguimos. É preciso muita coragem e muita força e muita luz. Principalmente muita coragem, porque não é fácil. Não é fácil. É o que é. Obrigada, Isabel, por Obrigada eu. partilhar a sua história, pela sua Obrigada eu. disponibilidade e, sobretudo, pela coragem Eu é de que partilhar agradeço por me terem aqui ouvido. a história, e eu estou certa que a sua história irá inspirar outras pessoas Espero bem que e sim. motivá-las E ajudar. a fazer o seu caminho através da dor em direção a mais amor. E esta foi mais uma conversa de coração aberto. Se fizer sentido para si, por favor, partilhe para que mais pessoas possam beneficiar de tudo aquilo que nós partilhamos aqui e possamos ser movidos cada vez mais pelo amor, em vez de sermos movidos pela dor. O meu nome é Ana Paula Vieira, do meu coração para o céu. Mais amor do que dor.